Glória a Deus. As situações surgem. Não tem como eu e você fugir das situações. O próprio Jesus falou que nós nesse mundo nós teríamos aflições. As situações adversas viriam até nós. A questão é, a situação veio, como que eu me porto? Jesus disse que Ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Mas e se a situação está vindo e eu não vejo vitória? E aí? Será que o que Jesus falou não é verdade? Ou o que Jesus falou só servia para os discípulos? Porque a situação adversa veio na minha vida, mas eu não estou vencendo ela. Vamos ler o que aconteceu aqui, um episódio muito legal que aconteceu em Números 13, o versículo 25 ao 30. Eu vou ler, ouçam, ó. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, de Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então fez calar o povo perante Moisés, Calebe, dizendo: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, nossa mente, nosso coração, ele se abre, Deus, para receber do Senhor. Nosso espírito se aquieta, Deus, nessa hora, para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes desse episódio acontecer, esse episódio que nós acabamos de ler, o povo de Israel, que estava para conquistar uma terra, esse povo de Israel, ele vivia em outro país. Ele não vivia na terra dele, ele vivia num lugar chamado Egito. Lá na época de José, lá atrás, Deus, para guardar o seu povo, o povo de Israel, que estava passando ali onde eles estavam habitando, estava numa seca, estava com falta de mantimento. Deus, para conservar vivo o seu povo, Deus então pega o povo e manda para o Egito, porque no Egito tinha comida, tinha mantimento para aquele povo, e eles vão para lá. E para surpresa ali do povo, quem estava como vice-rei, governando abaixo de Faraó, era o filho de Jacó, José. Eu não vou falar desse episódio, só para a gente entender que esse povo não estava na sua terra. Esse povo estava em outra terra, e estava vivendo bem nessa outra terra, porque quem estava governando lá era José, que também era de Israel, também era um hebreu. Então ele dava o melhor possível para seu povo, e o povo foi vivendo. E José envelhece, morre, Jacó morre, os filhos de José envelhecem e morrem, os filhos dos filhos de José, os netos dele também envelhecem, morrem, e vai passando até que toda aquela geração que Deus havia guardado, morre. Aí naquela outra terra que era Egito, surge um novo rei, um novo faraó, que não conhecia José, não tinha conhecimento dos feitos dele. Muitos anos se passaram. Aí aquele rei, ele observa para aquele povo e olha, esse povo hebreu, eles crescem muito rápido, eles prosperam muito fácil, eles se multiplicam muito fácil, mais do que a gente. Esse povo um dia vai crescer e vai nos dominar. O que esse rei faz então? O faraó pega esse povo e escraviza, e o povo fica vivendo naquela terra como escravo durante muitos anos, e sofrendo, e sendo escravo, e sofrendo. Mas no meio daquele povo tinha uma galera ali, tinha um pessoal que
estava aguardando as promessas de Deus, que sabia que o pai deles, Abraão, tinha a promessa de Deus de que eles seriam uma grande nação, de que eles seriam um povo que abençoaria toda a terra, e aquele povo estava ali esperando essa promessa, mas essa promessa não vinha. O que vinha era escravidão, o que vinha era trabalho, o que vinha era perseguição, o que vinha era um trabalho sobre-humano, mas tinha uma galera ali que falava: isso vai passar, isso é uma fase, Deus é conosco, Deus nos guarda, até que chegou o momento. Deus chama um homem, esse homem se chama Moisés. Deus fala: Moisés, vai lá e liberta o meu povo. Moisés vai lá e começa a fazer aquela obra. A Bíblia diz algo muito legal a respeito de Moisés, diz que ele preferiu. Essa palavra preferir é muito legal, porque ele tinha outras opções, mas ele preferiu os escravos, ser escravo, ser perseguido, a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele escolheu aquilo porque ele sabia que era aquilo que Deus tinha para ele. Ele queria estar ali no centro da vontade de Deus, e foi. E libertou o povo, e através da mão desse homem, Deus fez tanta coisa no meio daquele povo. Certamente naquela multidão ali, tinha gente que já não acreditava mais nem em Deus. Tinha pessoas ali que a promessa, se passaram tanto tempo, e essa promessa nunca veio. Isso é um mito, isso é uma lenda, isso não existe. Tinha um povo que estava ali, dessa maneira. Tinha uma galera que estava ali mais preocupado nas questões materiais, em cuidar de si, do que em se tornar uma grande nação e ser bênção para outras nações. Mas tinha uma galera que guardava a promessa de Deus. Tinha uma galera que sabia que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse. Deus vai nos libertar da mão desse faraó. Deus vai nos guardar. Deus vai nos levar para uma terra que emana leite e mel, para uma terra que Ele tem guardado para Canaã. Tinha um povo ali que esperava isso. Então Deus vem e cumpre. Deus tira aquele povo de lá com mão forte. Deus mostra milagres para aquele povo que estava incrédulo. Tanto é que o Moisés disse que: Senhor, eles não vão acreditar em mim. E Ele fez sinais, Ele fez maravilhas ali diante do povo, para que o povo pudesse perceber que Deus era com ele. Deus fez aquelas pragas cair sobre aquele povo, mas sobre Israel não caía praga nenhuma. O mais marcante ali é a morte dos primogênitos, né? Morreram ali todos os primeiros filhos de todo mundo do Egito, menos os primeiros filhos do povo de Israel. Deus mostrando milagres, Deus fazendo maravilhas no meio daquele povo. Aquele povo sai do Egito, aquele povo vai em direção a essa terra que Deus tinha prometido para eles. No meio do caminho lá tem aquele obstáculo, um mar na frente deles, e Deus faz algo inimaginável. A gente tenta imaginar como que Deus fez isso. Tem várias versões de como Deus fez. Para ser sincero, eu não sei como, mas eu sei que Deus fez. Eu sei que aquele povo passou a seco no mar. Você acredita nisso, Douglas? Eu acredito nisso. Eu acredito que aquele povo passou a seco naquele mar. Como? Era maré baixa, abriu 2 colunas, soprou um vento. Não sei como. Eu sei que o povo passou a seco. E naquele mesmo mar que o povo passou a seco, em seguida o povo do Egito morreu. Todo mundo afogado naquele mesmo mar. E Deus foi mostrando milagres. E no meio do deserto, Deus fazia, quando o povo estava com fome, Deus mandava aves, cordonizes vinham voando baixinho para eles. Eles pegavam aquelas carnes e comiam. Caía maná do céu. Maná é tipo uma lentilhazinha. Aquilo caía, ficava a terra cheia daquele maná. Se eles catavam aquilo ali, cozinhavam e tinham alimento. E Deus foi mostrando. E o povo no meio do deserto com sede, eles tocam na rocha, e o que acontece? Sai água da rocha. Mas é normal sair água das pedras da rocha, mas não saía até Moisés tocar, né? Se a gente catar, né? Quem sabe procurar lugar onde tem água, encontra. Mas enquanto Moisés não tocou na rocha, não saía água. Quando ele toca, a água sai, a água flui. E o povo está vendo aquilo. Durante o dia que o sol lá é muito quente, tinha uma nuvem que ficava só em cima do povo. O povo andava, a nuvem ia em cima do povo. O povo parava, a nuvem parava. Aí o povo acampava, ficava ali, a nuvem ficava ali. Aí o povo começava a andar, a nuvem andava. Aí durante a noite, que estava escuro e o povo não via, uma coluna de fogo ia guiando eles.
Esse povo experimentou tudo isso. Esse povo estava diante disso. Esse é o Deus, esse é o Deus. Aí finalmente o povo chega aí, ó, onde nós lemos. O povo então cumpre-se a promessa que nós esperamos, que os nossos avós esperavam, bisavós esperavam, nossos pais esperavam. Muitos deles morreram. Abraão esperava, Isaac esperava, Jacó esperava, José esperava, mas eles não viram essa promessa se cumprindo. Agora nós estamos aqui diante da terra, Canaã. Aí Moisés vai e escolhe 12 homens. Eu não vou entrar no mérito se era para Moisés ter feito isso ou não, mas o pastor já até pregou sobre isso. Mas a questão é que Moisés mandou 12 homens, que ele chamou de espias. Mandou que esses 12 homens desse a ele um diagnóstico de como era aquela terra. Ver como é que é, ver qual é a fraqueza do povo, porque a terra naquela época não estava vazia. Não era uma terra que eu entrava, pronto, que legal. Eu tinha que guerrear, eu tinha que tomar posse daquela terra. Naquela época era assim. Hoje as coisas não funcionam desse jeito, mas naquela época funcionava. Eles tinham que ir lá e guerrear. Então aquele povo vai. Aqueles 12 espias vão. Aí é que eu pergunto a vocês, que foi a primeira coisa que eu falei nessa mensagem: como nós encaramos as situações que aparecem em nossas vidas? As situações vêm. Como que eu vejo essas situações? Como que eu encaro elas? Aqueles 12 homens viram a mesma coisa. A Bíblia não diz que 10 espias viram uma terra e 2 espias, que era especificamente Josué e Caleb, viram outras. Eles viram a mesma terra. E o mais interessante de ter visto a mesma terra é que eles falaram para o povo a mesma coisa. Se a gente ler o texto com mais calma, a gente vai ver que eles falaram a mesma coisa. A terra é boa, a terra emana leite e mel, a terra é habitada, e não é habitada por qualquer pessoa, é habitada lá por gigantes, pessoas fortes, pessoas preparadas, pessoas capacitadas. Essa é a terra. A diferença não está no que eles observaram, a diferença estava no que eles criam. Antes de falar deles, tem uma parábola, e já me disseram que essa parábola não é parábola, que isso de fato aconteceu, mas eu não sei se de fato aconteceu, então eu prefiro chamar de parábola, porque eu não tenho certeza. Tinha um homem, isso lá eu acho que isso foi verdade, cara, tenho quase certeza, eu tenho que perguntar a pessoa de novo. Tinha um homem que era muito rico e tinha uma fábrica de sapatos, chinelo, sandália, bota, calçados em geral. Ele foi crescendo, foi expandindo a sua loja, foi aumentando ali o seu bem, colocou lojas em outros lugares no seu país. Depois que ele estava bem, depois que ele estava financeiramente legal, ele falou: eu posso expandir ainda mais a minha loja. Eu vou expandir de forma internacional, eu vou colocar a minha loja, a minha fábrica em outros países. Aí ele falou: qual é o país que está em ascensão, o país que tem um mercado consumidor bom, grande? Ele pensou: a África, vou lá para a África. Só que antes de implantar a fábrica de calçados dele lá, ele pegou uma pessoa de confiança, um de seus gerentes, que seria o presidente lá, e enviou que fosse com uma equipe e ele fizesse um levantamento, um estudo, para saber se realmente lá era um bom investimento, para saber se o tamanho da loja, quanto deveria fazer, quanto de empregado mandar, quanto tinha que investir, aonde faria a loja. E esse homem ficou lá aproximadamente 2 meses, vendo tudo que estava acontecendo lá, tal. E quando ele volta para dar o diagnóstico lá ao seu patrão, ele chega desesperado, né, arrancando os cabelos. Não faça isso, vai ser o maior prejuízo da sua vida. Se você abrir uma loja lá naquele lugar, você vai falir, eu vou estar lá como presidente, e não quero ser eu o responsável por essa falência. Não faça isso, que é jogar dinheiro fora, procura outro lugar. Aí o cara para e... Mas por quê? Baseado em que você chega a essa conclusão? Aí ele diz: lá na África, nesse país que eu fui, ninguém usa calçado, ninguém usa chinelo, ninguém usa bota, todo mundo anda de pé descalço. Então não adianta eu abrir uma fábrica lá, não vou vender para ninguém. Aí aquele patrão ficou parado pensando:
eu vou querer uma segunda opção. Pegou um outro homem de confiança dele e falou: vai lá, faz também um levantamento, vai em outro lugar, vê, faz um estudo e depois volta, porque eu quero ter certeza se devo ou não abrir. Ficou o mesmo tempo, levou tal, fez o orçamento e voltou. Quando voltou, ele também voltou arrancando os cabelos. Caramba, vamos abrir essa loja hoje, para ontem, investe, e o tamanho que você está querendo fazer essa loja é pequeno, vamos fazer maior, e não vamos fazer só em um país de lá não, vamos fazer em mais países, lá é o lugar, lá nós vamos triplicar, quadriplicar aí o investimento que vamos fazer. Aí o cara, que isso, como é que mudou de um mês para outro, como é que muda as coisas assim? Por que você me diz isso? A resposta do cara foi: na África ninguém usa calçado, na África todo mundo anda descalço. Aí ele falou, a resposta foi a mesma, ambos deram a mesma resposta, só que o segundo falou: nós vamos calçar todo mundo, nós vamos vender sandália para todo mundo, vamos vender bota, vamos vender tênis para todo mundo, então nós vamos fazer com que as vendas subam nas alturas. Os dois viram a mesma situação, os dois tiveram ali deram a mesma resposta. O que mudou foi a forma de enxergar a situação, a forma de encarar a situação. Um encarou achando que não dava, o outro encarou achando dá. A mesma coisa aconteceu com Josué e Calebe, os 10 espias. Eles viram a mesma coisa, a mesma situação, mas na hora de dar o diagnóstico daquilo é que as coisas mudaram. Os 10 espias falaram: aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Olha como que os 10 espias se viam. Eles se viam como gafanhotos diante daqueles homens. Não tem a mínima condição de nós entrarmos nessa terra, vamos morrer, todos nós vamos perecer. Tudo isso que aconteceu foi à toa. Deus tirou do Egito, Deus fez milagres, Deus deu água, Deus abriu o deserto, abriu o mar vermelho, Deus fez milagres, e ainda assim eles falaram: tudo aquilo foi em vão, porque certamente pereceremos. Aí Josué e Calebe faz aquele último versículo ali que eu vou ler de novo para vocês enfatizarem. Aí Josué e Calebe fala, né? O povo falando, o pior do que o povo falar, do que aqueles 10 falarem, era que o povo estava sendo induzido por eles. O povo já estava ficando agitado, já estava ficando nervoso, já estava achando que de fato aquilo tudo tinha sido em vão. Aí Calebe chega e fala: eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Josué tinha aproximadamente 40 anos quando ele fez essa declaração. Calebe. Ele tinha 40 anos aproximadamente quando ele fez essa declaração, dizendo: vamos conseguir. Josué e Calebe, diante daquela situação, eles se viam fortes. Enquanto aqueles 10 espias se viam como gafanhotos, Josué e Calebe olhavam para o povo e falavam: nós somos fortes. Parece que Calebe teve uma revelação lá do Novo Testamento, que dizia: vocês são fortes, a alegria do Senhor é a nossa força. Diga ao fraco: eu sou forte, né? Jovens, igreja, homens, mulheres, vós sois forte. Por que vós sois forte? Porque a palavra de Deus está em vós. Então aquele povo já sabia disso. Josué e Calebe sabia disso, e começa a acalmar o povo. Não porque ele estava se garantindo na força dele, porque eles ali eram realistas. Eles sabiam da situação, eles sabiam que aquela terra era habitada, mas eles sabiam também da promessa de Deus para eles. Eles sabiam que se Deus tinha prometido, Deus ia cumprir. Que se Deus falou que aquela terra seria deles, aquela terra seria deles. Então ele não estava se garantindo na força dele, ele estava indo na força de Deus. O apóstolo Paulo falou: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Calebe já sabia disso, muito antes de Paulo falar isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, no poder de Deus,
Queridos, como você se vê? Como você olhando para você mesmo, como você se vê? Caleb olhava para ele e via: eu sou forte, eu vou conquistar com Deus, vamos, ao ponto de Moisés fazer uma promessa para ele. Depois que ele vê essa declaração toda, todo aquele povo, aqueles 10 espias, e todo o povo que ouviu ele, todo mundo diferente de Josué e Caleb, não entrou na terra prometida. Todos eles ficaram ali, enrolando, até que todos eles crescessem, ficassem velho e morressem. Só Josué e Caleb entraram. Eles entraram naquela terra e começaram a conquistar. Moisés morre. Primeiro Moisés prometeu a eles. Moisés falou assim, ó: quando chegar naquela terra tal, era uma área, uma região montanhosa que tinha, uma região boa. Moisés prometeu que daria a Caleb toda a sua geração. Caleb, os filhos, os netos, seria para sempre dele. Caleb tinha 40 anos quando ele fez essa declaração, e Moisés fez essa promessa. Eles entram, conquistam, faz, e Josué vai, Moisés morre, Josué assume, e conquista, e conquista, e conquista, e conquista. Quando Caleb tem 80 anos de idade, de 40 passou mais 40, aproximadamente 80 anos de idade. Vocês acham que Caleb tinha a mesma força de 40 anos atrás? Falando fisicamente, a força, com certeza a força de Caleb tinha se reduzido com 80 anos. 40 já está meio caído, mas com 80 está muito caído. 40, né? Eu estou longe de 40, então eu estou bem ainda, mas 80 já está... 80 mal consegue ficar em pé direito. Aí, quando ele está com 80 anos, ele chega diante daquela terra montanhosa que Moisés falou para ele: ó, aquela terra vai ser tua, Caleb, sua, da sua descendência, dos teus filhos para sempre. Aí ele chegou diante da terra. Aí quando Caleb chega diante da terra, queridos, que legal, quando Caleb chega e olha, fala: caramba, há 40 anos atrás nós viemos aqui, começamos a tomar posse dessa terra, e foi prometido essa terra, agora estamos aqui. Aí Caleb vai e lembra Josué: Josué, você lembra quando a gente ainda era garotão de 40 anos, que Moisés prometeu que me daria aquela terra? Aí Josué olha: meu amigo, tu já está caído, né? Tu ainda quer isso daí? Sabe por quê? Porque se ele fosse só pegar a terra e construir, era fácil. Só que a terra estava habitada, e habitada por gente forte, gente brava, estava habitada. E Josué é crente também, né? Falou: é, Caleb, a terra é habitada, você quer ela mesmo? Eu posso até te dar outra terra melhor, que a gente já conquistou. Aí Caleb faz Josué ficar quieto, faz ele calar e fala: ó, a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, quando Moisés nos fez essa promessa, a mesmo vigor, a mesma disposição que eu tinha, eu continuo tendo. É só você me dar a terra que eu vou lá e tomo posse. Queridos, olha como esse homem se via. Agora, vocês acham que ele estava se garantindo realmente que ele era forte? Caleb não ia aguentar nem um peteleco com 80 anos. Com 40 não sei, com 31, que ele está bem novo, 31 ele está garotão, com 31 ele era valente, 40 ele começou, 80 ele estava caído. Você acha que ele estava se garantindo nele mesmo? O tempo inteiro, o Caleb se garantia na força de Deus. O tempo inteiro o Caleb se agarrava à promessa de Deus. Ele sabia que tudo aquilo ia acontecer, que tudo aquilo era uma realidade, porque Deus era com ele. Caleb, ele não olhava para ele como... Até o Josué estava olhando para ele naquela hora. Josué olhava para ele como um velho de 80 anos. Caleb não se via assim. O povo olhava para si. O povo de Israel estava com aquela questão da escravidão entranhada deles. Quando eles olhavam para eles mesmos, eles se viam escravos, fracos. Eles se viam assim. Eles não se viam como conquistadores, como alguém que com Deus avançaria e ganharia e conquistaria. Ele não se via assim, exceto esse homem, exceto Caleb.
Caleb não. Caleb, ele olhava para ele e via: a minha força não é física, externa e material, a minha força vem de Deus. Então ele ficou até o final firme. Queridos, como você se vê? Igreja amada, santa, pura, imaculada, como você se vê? Nós somos exatamente como nós nos vemos. Exatamente da maneira que você se vê é o que você é. O tempo vai passar e não vai ser só você que vai se ver assim, as pessoas também vão te ver assim. Se você se vê fraco, com o tempo as pessoas vão também te ver fraco. Se você se vê um derrotado, se você acha que nada dá certo para você, se você acha isso, com o tempo todo mundo vai te ver assim, e isso vai acabar se tornando uma verdade para você, mas não é isso que Cristo conquistou para a gente. Quando eles cantaram aqui a segunda música, se eu não me engano, lá, olho para a cruz eu vou, teu sofrer participar, tua obra, começa a falar, lá na cruz, Cristo, ele cravou, ele mostrou, ele mostrou, ele chegou lá e falou: ó, a sua fraqueza, a sua dor, a sua dúvida, o seu medo, a sua ansiedade, tudo isso está cravado na cruz. O seu pecado, a sua insegurança, tudo isso está cravado na cruz. Cristo cravou na cruz, e Ele, quando olha para a gente, Deus, quando olha para mim e olha para você, Ele nos vê justificado por essa cruz. Ele nos vê lavado por aquele sangue da cruz. Ele nos vê como a Bíblia diz. Tem um hino que fala: eu sou exatamente o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho exatamente o que a Bíblia diz que eu tenho. A questão é, na prática isso ainda não aconteceu na minha vida. Essa é a questão, essa é a chave. Caleb ficou 40 anos esperando a promessa de Moisés de dar lá as terras montanhosas para ele. Ele ficou aguardando, esperando, sabendo que na hora certa Deus daria força a ele, deu. Mas ele o tempo inteiro, ele estava ali do lado de Josué, conquistando, fazendo o que ele tinha que fazer, guerreando, batalhando, lutando, conquistando outras terras que não era dele. Ele conquistava outras terras que ficavam outros povos. Ficava o povo de Benjamim, ficava o pessoal lá de Dan, o pessoal de Naftali, ficava lá o povo naquelas terras, até que chegou o momento dele conquistar dele. Aí ele não ia deixar passar. Agora chegou a minha hora, chegou o momento dele. Josué, a mesma força, o mesmo vigor que eu tinha, eu continuo tendo. Queridos, chegou a sua hora. Você tem que saber que a tua hora, se não chegou exatamente, a nossa vida é feita de fases. Douglas, a vida é feita de fases, sim. Há momentos. Quando Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, Ele está se referindo a essas fases que a vida passa. Fases que às vezes a enfermidade vem nos atormentar. Porque foi Deus que jogou essa enfermidade de forma alguma. Mas a enfermidade vem. A Bíblia diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Então o diabo ele vem roubar, matar e destruir, até com as enfermidades, com a miséria, às vezes a falta de emprego. É uma fase. Situações adversas acontecem. Um parente morre, olha que situação, que coisa ruim. Eu não passei no concurso. Ruim demais isso. Eu fico triste, eu fico cabisbaixo. Uma fase da minha vida ali. Essas fases, elas vêm. Só que eu não posso permanecer nela, porque Jesus disse que Ele venceu as aflições e que nele nós venceríamos. Se eu venço as aflições nele, com Cristo, eu não posso me entregar a elas. Se você nessa noite, queridos, estou finalizando, chegou no meu horário. Se por acaso nessa noite você veio aqui e você não se olha e você não se vê como Deus te vê, se você não se encara como Deus te encara, você tem que nessa noite pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me revela, me dê os seus olhos, eu quero me ver como o Senhor me vê.
A Bíblia diz, Deus, Ele fala assim, ó, eu tenho com vocês, ou para vocês, pensamentos de paz e não de guerra. Olha como que Deus pensa para mim. Ele fala, ó, eis que vocês são para mim como a menina dos meus olhos. Olha a proteção dele. É assim que Deus me vê. Eis que em mim, em Cristo, nele, nós vencemos. E mais do que isso, somos vencedores e mais do que vencedores. Olha como que Deus me vê. Se eu não estou me vendo como vencedor, eu não estou me vendo como Deus me vê. Se eu não me vejo uma pessoa com paz, uma pessoa tranquila, uma pessoa temperante, uma pessoa que... eu não estou me vendo como Deus me vê. Se eu não me vejo curado da enfermidade que está me assolando, eu não me vejo como Deus me vê. Se eu não me vejo liberto do vício que me prende, e vício que eu digo é de qualquer coisa, é tudo aquilo que te prende, é tudo aquilo que você não consegue largar, que você não consegue deixar de fazer. Se você está se vendo preso, não é assim que Deus está te vendo. Deus olha do céu para mim e para você, e Ele olha filhos fortes, ainda que tenham 80 anos de idade como Caleb, ou ainda que tenha 30 ou 20, Deus te vê forte. Vamos colocar de pé nessa hora? Eu queria que você, mesmo onde você está, não precisa sair daí não, pode ficar aí mesmo. Mas só que você pensasse nessa hora com a mente de Cristo. O Espírito Santo está dentro de você e Ele te revela. Você pensasse, Senhor, como eu devo me ver nessa situação? Situação que eu estou aqui agora, como eu devo olhar para mim? De que maneira eu devo me ver? Deixa o Espírito Santo revelar isso para você. Fecha seus olhos nessa hora, curva sua cabeça e pensa nisso. Ô Espírito Santo, eu quero me ver como o Senhor me vê. Espírito Santo, eu não quero me ver como as circunstâncias me obrigam. Eu não quero me ver dessa maneira. Eu não quero olhar para mim como as circunstâncias estão mostrando agora. De forma nenhuma. As circunstâncias estão mostrando que eu sou um miserável, porque eu não tenho um emprego, eu não tenho 1 centavo no bolso nem para ofertar. É assim que as circunstâncias estão dizendo que eu sou. As circunstâncias estão dizendo que eu não tenho condições de sustentar a minha família. Mas a tua palavra diz que em ti eu sou próspero. Senhor, eu quero me ver assim. Eu quero me ver próspero. Eu quero me ver uma pessoa abençoada, uma pessoa que vai ter para ofertar, não só na igreja, mas para ofertar na vida do meu irmão. Eu quero me ver assim, Deus. Deus, eu olho para mim agora e eu vejo um homem, uma mulher, um jovem desempregado. Mas Espírito Santo, eu quero olhar para mim e me ver como o Senhor está vendo nessa hora. Uma pessoa que tem empregos para escolher, uma pessoa que não tem tempo para estar em todos eles, porque é assim que o Senhor me vê. Oh Espírito Santo, eu olho para mim e vejo uma família, eu vejo parentes, eu vejo pais, tios, que parecem trazer sobre si uma maldição. É assim que eu olho para minha família. Todo mundo se divorcia, ninguém se firma na igreja. É assim que eu vejo a minha família. Mas Deus, eu quero olhar para a minha família como o Senhor a vê. Tios, tias, primos, pais, filhos, todos eles, Senhor, na tua presença, todos eles contigo, Deus, com o casamento restaurado. Na minha família, Senhor, sempre que eu vejo, eu já tenho medo disso, porque desde a infância eu vi o meu bisavô, o meu avô, até o meu pai já está assim. Todo mundo morre de infarto, ou de derrame, ou morre atropelado. Senhor, é assim que eu vejo, eu tenho medo disso, mas eu não quero me ver assim. Eu quero me ver, Senhor Deus, quando chegar, Senhor, no meu limite de idade, já farto dos meus dias, Senhor, depois que a minha casa estiver toda arrumada, Senhor, o Senhor me levar para si. É assim que eu quero me ver, Deus,
porque é assim que o Senhor me vê. Eu quero me ver, Senhor, não como um fracassado, uma pessoa que não, Deus, que não dá o sangue, o gás para a tua obra, uma pessoa, Senhor, que só vem aqui, quer receber e pronto. Mas eu quero me ver um trabalhador. Oh Espírito Santo, eu quero me ver um homem, uma mulher com energia e gás para te servir em toda boa obra. É assim que eu quero me ver. Oh Espírito Santo, eu quero me ver forte, eu quero me ver corajoso. Oh Espírito Santo, eu quero me ver como Caleb se via, forte. Oh Deus, coloca a mão no seu coração nessa hora. Aí onde você está, não precisa sair. Você que quer se ver de uma maneira específica, você que está falando assim: Deus, eu quero me ver desse jeito, ó, eu sei que contigo eu posso me ver assim, Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse meu irmão, Pai, oh Deus, que tem se visto de tantas maneiras, o meu irmão, Pai, que devido às circunstâncias da vida, ele não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, Senhor, mas Tu és a luz. Oh Jesus, que ele venha ter o esclarecimento do Teu Espírito nessa noite e entender isso, entender que Tu és a luz. Oh Pai, no fim do túnel, Jesus. A canção disse que eu quero falar o que está no meu coração, e no meu coração está, o que está no meu coração é Jesus, Jesus, Jesus. Oh Espírito Santo, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de mim, e é na Tua força, Deus, é na Tua força, é na força que vem do Senhor que eu vou vencer, que eu vou vencer o pecado, é na força do Senhor que eu vou resistir o mal, é na força do Senhor que eu vou ter vitória, é na força do Senhor que eu vou estar empregado, curado, é na força do Senhor, é confiando em Ti. Oh Deus, vamos cantar essa canção. Põe a mão no teu coração, querido. Eu preciso aprender um pouquinho. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus, levanta as tuas mãos, querido, e adora Ele. Deus cuida de mim. Na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Adore Ele, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, Deus, Tu estás cuidando de nós, Deus. Muito obrigado. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei. Eu sei que existe alguém que me ama, e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.
preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, de você, querido. Levanta tuas mãos e adora o Rei dos Reis. Oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. E não ando sozinho nunca, não. Sozinho, não estou sozinho, pois sei. Sempre que eu precisar, não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Meu deitar, no meu levantar, eu sei. Não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Os meus projetos, os meus sonhos, eu sei. Estiver olhando para você, olha o Espírito Santo do teu lado. Jesus está do teu lado. Você não está sozinho, não. Em nenhuma circunstância, em nenhuma situação da sua vida você está sozinho. Está orando lá, cansado, triste, Ele está contigo. O negócio está ruim, está difícil, Ele está contigo. Seus projetos são deles também. A gente não está sozinho hora nenhuma. A gente não consegue perceber. A gente não está às vezes ligado. Os ouvidos não estão atentos. Os olhos não são os olhos de Cristo. A gente não vê e acha que está sozinho. Mas não estão, não. Se agarre a Ele. O negócio ficou ruim, complicado, se agarra a Ele. Eu não estou sozinho, Jesus, o Senhor está comigo. Me ajuda, me dá força. Preciso resistir, preciso vencer. Glória a Deus, amém. Se deixar o Rafael, ele vai ficar ali. Se eu não ando sozinho, eu estou sozinho. Se não ando sozinho, até meia-noite. Glória a Deus. Amém, queridos, glória a Deus, é isso. Volta para casa, daqui a pouco a gente vai ter vou dar os avisos aqui. Mas volta com essa certeza no coração. Deus está comigo, eu não estou sozinho. Aí a situação veio, como Deus está vendo essa situação? Ai, Deus, será que Deus olha a situação desse jeito? Será que é assim que Deus quer que eu fique? Será que é assim que Ele me vê? E essa situação na minha família, é assim que Deus está vendo? No meu emprego, é assim que Deus está vendo? Começa a pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me revela como o Senhor está vendo isso. Eu quero ver igual o Senhor. Amém? Glória a Deus. Gente, pode sentar um minutinho, só para eu dar uns avisos? Dá tempo, senão passar do horário aqui, o pastor está lá. Já perceberam que o culto está um pouco diferente, né? Luz apagada, os caixotes, acústico. É porque hoje é o domingo de impacto. No domingo de impacto o negócio é um pouco diferente mesmo, um negócio mais jovem, um negócio. E perceberam também que o pastor não está aqui. Pedrão nasceu, para quem não sabe ainda. O pastor está trocando fralda, está dando banho, está lá, né? Está cuidando lá do Pedrão lá e não está dando conta. A verdade é essa aí, né? Está lá agarrado lá, e é por isso que o pastor não veio aqui hoje. Mas na semana que vem ele vai estar aqui no domingo, vai ser o batismo, ele vai estar aqui no batismo. Hoje que ele não está, por isso, só para você entender.